Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Sob clima político, com mais uma votação de denúncia contra o presidente Temer, o dólar abre a semana em alta e fecha no maior valor desde o mês de junho. Mais de 100 mil empresas podem ser excluídas do Simples Nacional, o sistema de simplificação tributária para pequenas e microempresas. A Receita Federal apura irregularidades como fraude e sonegação de impostos. A confiança da indústria continua positiva. Os dados da CNI mostram empresários do setor confiantes no momento atual e no futuro da economia brasileira. A venda de imóveis cresceu nos 8 primeiros meses do ano. A alta veio sobretudo de imóveis populares. O cenário econômico está no ar e você é muito bem-vindo. Nós começamos o programa desta segunda-feira com uma informação que é também um alerta. Cerca de 100 mil empresas podem ser excluídas do Simples Nacional, o sistema de simplificação tributária que é usado por pequenas e microempresas. A decisão é da Receita Federal e o motivo? Elas pagaram impostos a menos do que deveriam ter pago. Em São Paulo, a Vanessa Casarino nos dá mais detalhes dessa operação da Receita Federal. Vanessa, boa noite. Olá, Piotto, boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a Receita Federal, cerca de 100 mil micros e pequenas empresas conseguiram uma redução indevida no valor dos tributos que deveriam ser pagos. E essas empresas, se não regularizarem a situação, podem ser excluídas do programa. A redução ocorreu porque elas, sem amparo legal, assinalaram imunidade, isenção, redução ou ainda lançamento de ofício na hora de declarar os tributos e, com isso, reduziram indevidamente o valor a ser pago. Para regularizar a situação, essas empresas vão ter de retificar as declarações anteriores, gerar e pagar a complementação antes de fazer a declaração do mês, Piotto. Muito obrigado, Vanessa. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vota amanhã a abertura de uma audiência pública para discutir a revisão dos valores das bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias são exatamente aqueles itens que decidem qual é a forma de precificar a energia, de cobrar a energia do consumidor. Isso porque, mesmo com a aplicação da taxa extra das contas de luz, nós estamos na mais alta bandeira tarifária, o valor não está sendo suficiente para cobrir o alto custo da geração de energia provocada pelo uso demasiado das termoelétricas. Com os reservatórios das usinas hidroelétricas cada vez mais baixos por causa da falta de chuvas no país inteiro, nós estamos tendo um problema com isso praticamente, o sistema elétrico depende, por sua vez, cada vez mais de usinas termoelétricas que geram essa energia mais cara e funcionam por meio da queima de combustíveis. Portanto, amanhã tem uma decisão sobre essa consulta pública e, evidentemente, trata de direito do consumidor, de custo mais alto ou não da energia elétrica que é consumida, que hoje já está na sua bandeira mais cara, só para frisar esse momento de que a gente já está pagando muito mais por isso. E em Brasília, a semana começa com foco na reforma da Previdência. O relatório apresentado hoje da CPI da Previdência aponta problemas de gestão e diz que a reforma não é necessária, na opinião da CPI. Quem tem os detalhes é a repórter Mariana Jungmann. Mariana, boa noite. Boa noite, Piotto. É isso mesmo, o senador Hélio José acabou agora há pouquinho de concluir aí a leitura do relatório dele da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência e a conclusão dele é essa, viu, Piotto? Que os números que vêm sendo apresentados pelo governo estão distorcidos e manipulados para justificar uma reforma que ele acha que não é necessária com base nos depoimentos, e nas oitivas de especialistas e estudiosos que eles fizeram ao longo dos últimos 6 meses. Esse relatório tem 253 páginas, agora vai ser concedida vistas dele e até o dia 6 os membros da CPI devem então votar esse relatório, talvez até com sugestões de emendas e mudanças. O texto conclui também, Piotto, sugerindo 2 projetos de lei e 3 emendas constitucionais para tentar melhorar aí as questões que Hélio José aponta que tem impacto nos números da Previdência. Para ele, alguns dos
os problemas estão relacionados a desonerações e isenções de impostos que acabam afetando o recolhimento de recursos da Previdência, a sonegação de grandes empresas que, segundo ele, depois acabam se beneficiando de refinanciamentos, como o que foi aprovado aqui mesmo no Congresso há pouco tempo. Ele disse que esses refinanciamentos acabam estimulando esses mal pagadores a sonegarem ali as taxas previdenciárias, porque depois eles acabam pagando mais barato. A outra questão também que ele aponta é negligência na fiscalização. Então ele propõe aí 2 projetos de lei e 3 emendas constitucionais para tentar aí algumas soluções para sanar esses problemas, viu, Piotr? E a confiança do empresário da indústria se manteve na área de otimismo, tanto na percepção do momento da economia, ou seja, a situação atual, como em relação ao futuro, que é uma pergunta que se faz: qual é a sua expectativa da economia daqui a até 6 meses. Todos os 3 grandes segmentos da indústria da construção, ou seja, a indústria da construção extrativa e de transformação, e também de todos os potes, pequenas, médias e grandes empresas, ficaram acima dos 50 pontos, ou seja, nessa fase que é considerada pela Confederação Nacional da Indústria, autora da pesquisa, como fase do otimismo, ou seja, o otimismo em relação à economia. Mas teve destaque para a indústria de transformação e também das grandes empresas. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse índice de confiança do empresário da indústria. O valor é esse aqui, olha, chegou aos 56 pontos agora em outubro de 2017. 56 pontos, a divisão a gente vai mostrar claramente no gráfico aqui, é os 50 pontos, abaixo de 50 é pessimismo e acima de 50 é otimismo. No mês passado a gente já tinha atingido esse valor, ele tinha subido bastante no mês passado, foi uma pequena oscilação agora, embora também positiva, mas quando a gente faz uma comparação com o ano passado, a gente tem uma situação bem melhor. Está aqui, olha, em relação a setembro deste ano, a alta foi de 0,3 ponto percentual, ou seja, muito pequena, uma variação positiva sim, mas muito pequena. Se a gente faz uma comparação com o ano passado, e daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico aqui que mostra claramente o que foi o ano de 2015, o que foi o ano de 2016 e o que está sendo agora o ano de 2017. O quanto que mudou completamente, é paradigmática a diferença que a gente tem entre esses 2 períodos. Mas se a gente fizer esse índice de confiança do empresário industrial se comparado a outubro do ano passado, nós estamos falando de quase 4 pontos, 3,7 pontos de alta, ou seja, de alta na projeção, na expectativa, no olhar para a economia desse momento e também em relação à expectativa. Ou seja, a confiança na economia é bem mais alta do que se tinha, por exemplo, no ano passado. Esse índice de 3,7 pontos só em relação a outubro com outubro, mostra claramente isso. Seguindo, para a gente entender um pouco desse índice, está aqui. Esse é o gráfico que a Confederação Nacional da Indústria disponibiliza. E está aqui os 56 pontos, exatamente o que nós estamos falando aqui, né? Eu vou colocar até em azul aqui para reforçar. 56 pontos, esse foi o resultado agora de outubro. E o gráfico mostra claramente, aqui está a divisão. 50 pontos. Nós já tivemos este ano situações com falta de confiança muito próximo dos 50, ou seja, o que mostrava claramente uma recuperação, mas a gente está agora caminhando, na verdade, nessa faixa azul. Detalhe que esses 56 pontos é acima da média histórica. A média histórica é de 54 pontos, desde quando a pesquisa começou a ser feita, mas nós estamos acima. Isso demonstra claramente, até porque em outros índices que nós mostramos recentemente aqui no cenário econômico, a gente já via recuperação, e aí nós estamos falando de números objetivos, de produção industrial, de melhora de produção industrial. Algo que aconteceu hoje, inclusive, também na divulgação do boletim Focus do Banco Central, que houve mais de 100 economistas diariamente, toda semana, e também ali houve uma projeção melhor em relação a isso. Mas vamos dar uma olhadinha. Seguindo aqui nessa pesquisa mostrada sobre a confiança do empresário industrial em relação à economia. O índice de confiança do empresário da indústria, na verdade, é uma soma, uma média de 2 fatores. A primeira pergunta, qual é a sua percepção da economia atual? E a segunda pergunta é, qual é a sua expectativa em relação a 6 meses, daqui a 6 meses? E essa soma, por exemplo, as condições atuais, ou seja, como o momento ainda é um pouco complicado, mas ainda acima dos 50 pontos, nós estamos numa fase de otimismo com 50,4 pontos. Quando a pergunta é outra sobre expectativas, qual é a sua expectativa em relação daqui a 6 meses,
tanto em relação à economia, quanto em relação ao seu próprio negócio, ao negócio da empresa em si, 56,8 pontos. Ou seja, é exatamente essa soma com devidos valores que se chega naqueles 56 pontos que nós mostramos ali da confiança da indústria. Agora tem um dado aqui que é bem interessante para entender qual foi o histórico desses últimos tempos. E não raro você provavelmente deve ouvir nos debates de final de semana em casa, no dia a dia, no trabalho, que a economia está melhorando, evidentemente, há melhoras muito evidenciadas pelos números, mas ainda nós temos uma situação ainda complicada, ou seja, você ainda tem um desemprego muito alto, nós ainda temos uma renda muito baixa, muita gente ainda com problemas de endividamento, a gente fala de inadimplência com muita frequência aqui, mas é importante entender tudo o que aconteceu nos últimos tempos, até para valorizar as conquistas que nós estamos conseguindo agora, que é o esforço coletivo do país inteiro para sair da crise, da pior crise que vivemos nos últimos tempos. Está aqui, olha, esse dado é muito importante. Quando a gente olha esse gráfico, aqui nós estamos falando desde outubro de 2011. O último dado, claro, outubro de 2017. Dá-se uma olhadinha aqui que mostra claramente o que foi a economia desse país. No primeiro momento, e nós estamos falando aqui mais ou menos até 2013, nós estávamos aqui. É exatamente essa situação. Ou seja, acima de 50 pontos, uma situação razoável. Quando a gente começou, já meados de 2014 foi o ano eleitoral, nós tivemos vários problemas econômicos, porque havia uma desconfiança em relação a Dilma Rousseff, que acabou sendo reeleita, depois sofreu o impeachment no ano passado, mas está aqui, o resultado foi esse. Para você ter uma ideia, parte de 2014, 2015, 2016, que começou a recuperar, é essa situação. Foi ali que nós tivemos índices, recordes de desemprego, de endividamento, e o endividamento dessa vez, eu gosto muito de frisar isso aí, porque normalmente quando se diz a pessoa ficou inadimplente, ficou porque deu um passo maior do que a perna. Não foi, dessa vez foi a crise econômica, que vitimou tantos milhões de brasileiros que perderam o salário, perderam a renda e tiveram que se endividar para pagar contas pequenas. Esse é o ticket médio de 1.200 que, por exemplo, tem no Serviço de Proteção ao Crédito. Pessoas que tiveram que pagar contas do dia a dia, por isso que elas estão endividadas. A recuperação só veio acontecer aqui, olha. No final do ano passado, a gente começou a ter uma melhora até chegar a esses 56 pontos aqui de confiança do empresário da indústria. Acho que a indústria, de alguma forma, mostra claramente o que boa parte da média da economia foi, à exceção de picos do agronegócio, mas nós estamos falando de outra história, até porque o agronegócio também é uma indústria num segundo momento, mas a gente está vendo exatamente essa situação. Ou seja, o como que a gente estava ruim e, evidentemente, o esforço de recuperação é grande, é dolorido e demorado. Mas nós estamos ascendendo, nós estamos subindo de novo na recuperação da economia desse país. Há muito por fazer, mas já tem se feito muita coisa justamente para tirar o país dessa situação aqui. Esse momento aqui é que puxou o país para baixo. E exatamente as mudanças que estão sendo feitas agora é que está fazendo o país melhorar. É um esforço coletivo, é um esforço do seu dia, do seu trabalho. Ou seja, o governo faz a parte dele, as empresas fazem a parte dele e o cidadão faz a parte dele. O que a gente não está vendo muito é banco fazer a parte dele, porque os juros continuam altos ao consumidor, mas a gente fala disso outra hora aqui no cenário econômico, até porque é um assunto recorrente aqui. Bom, e na projeção dos economistas, até para a gente complementar esse assunto, ouvidos pelo Banco Central no Boletim Fox, que sempre é divulgado às segundas-feiras, houve, até para ser algo muito semelhante ao que a gente está vendo aqui, houve um aumento nessas expectativas dos economistas em relação à produção industrial deste ano. Foi de 1,18% para 2% de crescimento este ano da produção industrial. E o PIB, nós estamos falando agora da média da economia, teve leve alta. Agora a estimativa antes era de 0,72%, agora é de 0,73% para o crescimento da economia este ano. Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro, nós já temos ali a Bolsa e o dólar. O dólar hoje teve um valor que não acontecia desde junho deste ano. Vamos dar uma olhadinha ali. Olha, o Ibovespa hoje fechou com uma baixa de 1,27%, importante. Saiu daquela casa dos 76 mil pontos, hoje 75.413. Isso é importante notar, porque na semana passada tinha altas e baixas, mas sempre na casa dos 76 mil pontos, que foi um fato recente, muito importante de alta da Bolsa. Hoje, portanto, uma queda ali na abertura da semana de 1,27%. E o dólar comercial
a R$ 3,23, uma alta expressiva de 1,31%. Esse valor, eu repito, não acontecia desde junho deste ano. Em junho, lembre-se, em maio nós tivemos toda aquela crise política, junho ainda tinha evidentemente um rescaldo daquele momento. Depois o dólar começou a baixar, operou na casa dos 3,10, 3,11, 3,12, na semana passada mesmo ficou em 3,16. Claro que o clima político em Brasília esta semana, pela possibilidade, vai haver uma nova votação da denúncia contra o presidente Michel Temer, a segunda, a votação está na quarta-feira, há uma certeza no mercado, uma crença no mercado, podemos chamar assim, que o presidente supera novamente essa votação, mas evidentemente que ali tem uma modulação para saber de quantos votos o presidente vence, porque na verdade a única preocupação do mercado é a seguinte é a reforma da Previdência. Se o governo demonstrar apoio agora nessa votação, passa a ideia de que terá apoio para votar, pelo menos minimamente, a reforma da Previdência, que é uma questão de solvência das contas públicas. Essa é a visão clara dos agentes de mercado e dos investidores, que talvez é o que mais mexe aqui no dia a dia da Bolsa de Valores. E a venda de imóveis novos cresceu nos 8 primeiros meses do ano, puxado sobretudo pelo programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, imóveis populares. A conclusão está em um levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. A Vanessa Casino tem os detalhes. Vanessa. Pois é, Peuto, nesse período foram lançadas mais de 42 mil unidades, uma alta de 9% em relação aos 8 primeiros meses de 2016. Já as unidades vendidas tiveram um crescimento de mais de 3% no mesmo período, o que corresponde a 68 mil unidades. Esse crescimento foi puxado pelo segmento Minha Casa Minha Vida, como você disse, com uma alta de 23% nas vendas. Já nos nichos de médio e de alto padrão, as vendas ainda acumulam queda, 12% no mesmo período. Em relação aos chamados distratos, que são as devoluções de imóveis comprados na planta, foram registradas 37 mil devoluções nos últimos 12 meses, considerando todos os segmentos, ou seja, o equivalente a 35% das vendas de imóveis novos nesse período, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. E uma disputa no Supremo Tribunal Federal entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e as empresas em torno do valor a ser cobrado na arrecadação de impostos como PIS e COFINS promete ter novos capítulos. Em março deste ano, o Supremo decidiu que a inclusão do ICMS, que é o imposto estadual, na base de cálculo do PIS e COFINS, é inconstitucional, o que permitiria às empresas recolherem um valor de imposto menor do que prevê a Fazenda. Como a Fazenda discorda porque pretende ter uma base maior por uma arrecadação de impostos também maior, recorreu ao Supremo e apresentou embargos de declaração, uma manobra jurídica que pretende rever a decisão da Justiça. Para falar sobre o assunto, a advogada tributária Valdirene Franiani está conosco. Valdirene, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. O assunto é complexo, mas isso interfere no dia a dia do cidadão, porque se por acaso o empresário tiver que pagar mais como que é a Receita ou como que é a Fazenda Nacional, isso vai impactar no preço final. Com certeza. Não é novidade que se repassa ao preço para o consumidor, é isso? Com certeza. A Receita Federal até já está admitindo que esse julgamento vai ser seguido, né? A despeito da Procuradoria está pleiteando aí a modulação de efeitos, mas a Receita já admitiu ou que vai fazer cortes no orçamento, que seria a saída ideal, ou no mínimo aumentar a alíquota. Na verdade, Pioto, a reforma do PIS/COFINS e a simplificação do PIS/COFINS já estava no radar da Receita Federal. Esse julgamento do Supremo, na verdade, é antigo, o próprio Supremo, o plenário já havia se reunido em 2014 nessa linha julgada em março desse ano. O julgamento desse ano é que vale para todas as empresas. Tá, o que a reforma do PIS e COFINS poderia, digamos, simplificar isso tudo? Tá, um pequeno e um microempresário tem o Simples Nacional, o que facilita a vida dele. Com certeza. Mas as médias empresas têm que recolher PIS e COFINS, ou dependendo de qualquer faturamento, se for um pouco superior. O que poderia simplificar nesse processo para evitar? Aliás, quanto tempo esse julgamento já estava no Supremo? Olha, 11 anos, foi em 2005, quando o julgamento parou, 6-2, aquele primeiro julgamento que eu comentei de 2014, que foi finalizado em 2014. Esse da repercussão geral era exatamente dessa época. Se a gente computar todo o tempo, eu tenho aí mais de quase 13 anos que a matéria está pendente no Supremo.
Aliás, agora já está na reta final, né? Como você coloca a questão do PIS/COFINS, é muito importante, porque o PIS/COFINS, nos últimos anos, isso já há quase 10 anos, tem sido um dos tributos mais exigidos, né, até das médias e grandes empresas, até onde o governo mexe mais nas alíquotas, e por que não dizer mais complexas. Hoje, o contribuinte pode recolher na forma cumulativa, como não cumulativa. E qual é a diferença das duas? O cumulativo, ele tem uma base fixa, que é justamente o faturamento, que é onde o governo quer tirar o ICMS, e eu não tenho direito a crédito. Eu tenho uma alíquota geral de 3,65, que é a soma do PIS e COFINS. O cumulativo não é problema. O grande problema é o não cumulativo, cuja alíquota é 9,25. E eu tenho uma série de créditos a serem abatidos. Então, eu pago, em tese, uma alíquota maior com direito a créditos. Isso até a ideia inicial... A receber parte de volta, é isso? A ideia inicial era cobrar sobre o valor agregado, fazendo aí mais ou menos como é com o ICMS. Só que ao longo desses 10 anos não foi isso que o PIS/COFINS se transformou. E o que hoje o Rachid coloca, e que na verdade é Rachid é o Jorge Rachid, secretário da Receita Federal. O que hoje se coloca muito na mídia a respeito da reforma é ressuscitar essa sistemática da não cumulatividade para simplificar. A ideia é dar crédito igual para todo mundo, aumentar a alíquota e ser semelhante ao que é o ICMS hoje. Porque da forma que ele é hoje, ele é muito distorcido. Valdirene, vamos falar, porque nós estamos com várias reformas sendo discutidas no país, a trabalhista já foi. Isso. Mais ou menos, né, Pedro? A política é um problema maior, porque aí é uma questão de privilégios da atual classe de política que está ali. Nós temos a da Previdência, que é o grande sonho, o grande objetivo do governo agora, de tentar, e o mercado avalia isso com muita atenção. O que poderia ser mexido na questão tributária, da reforma tributária, para a gente tornar o país, sobretudo, mais competitivo? Qualquer pessoa que acompanha minimamente as discussões no país ouve dizer que o Brasil é pouco competitivo e uma das razões é a questão tributária, que é muito complicada. O que dá para simplificar de forma que o governo não ache que perdeu e que os empresários, evidentemente, ganhem para poder produzir mais e aí o governo arrecadar na quantidade e não na exceção? É uma pergunta difícil, né? É uma fórmula mágica, porque hoje a gente tem um sistema tributário truncado. A gente tem muitos tributos, tem a divisão de receitas entre município, estado e União, mas a ideia central, até quando sempre se começa a rascunhar uma reforma, é sempre se cobrar sobre o valor agregado, né? Até outros países têm o IVA, o Brasil nunca conseguiu. O valor agregado é o valor final. Exato. É o que o consumidor vê na gôndola. Exato. Então, você, de fato, permitir que as empresas possam abater o que ela paga na cadeia anterior, de forma que a tributação seja uma só, não seja em cadeia, não seja em cascata, não seja como é hoje, né? E, inclusive, esse PIS/COFINS não reflete isso. Mas é possível simplificar isso de uma maneira rápida ou não? Eu tenho aquela briga de guerra fiscal, a gente já falou disso outro dia, que os estados não vão concordar. Porque a história do ICMS não tinha se cobro na origem ou se eu cobro no destino? Exato. Isso já não é um problema? Porque hoje, como a gente tem as receitas repartidas, ninguém quer abrir mão do seu bolo. Então, e eu mexer na tributação, como ela se transformou hoje, a quantidade de tributos, cada estado, cada cidade, né? Até porque a gente tem problemas até com o ISS também. Sim, nessa monta. Então, a reforma, na verdade, deveria abranger todos esses tributos de forma a unificá-los. Então, é uma discussão que mexe também na própria Constituição Federal. Por isso que é uma discussão difícil. Mas, em termos técnicos, é exatamente o que você falou. Diminuir a quantidade de tributos, né? Tentar unificar a forma de cobrança. E é mais ou menos o que se rascunha nessa reforma do PIS/COFINS. O que acontece é que quando o governo federal, ano passado, chegou a colocar a reforma do PIS/COFINS e já desagradou de cara, isso tirou de cena, até porque o presidente estava numa fase que precisava de aprovação, precisava ter aí mais apoio político, é que era o aumento da alíquota, sobretudo para os prestadores de serviço. Porque os prestadores de serviço representam parte aí da economia ativa do país. Só que eles teriam que arcar com uma alíquota maior, sem poder ter crédito. E aí o PIS/COFINS parou. Uma última pergunta. Na sua opinião, de especialista na área tributária, nós pagamos muito impostos
ou o governo é que gasta muito? Com certeza. Eu acho que o brasileiro paga muitos impostos, nós temos muitos impostos, mas o problema está na raiz, está no orçamento, na má distribuição do que é arrecadado. Mas o orçamento é um reflexo do que é a sociedade do orçamento então, também. Aí a gente não sai disso. Irene, obrigado. Obrigado pela gentileza. Com certeza. Bom, o Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã. Daqui a pouco tem os Corredores do Poder, hein?